O ex-presidente Lula foi tema de entrevista concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, à BBC Brasil. Prestes a assumir a vaga no Tribunal Superior Eleitoral, Barroso defendeu que o melhor é que a situação de Lula seja definida o mais cedo possível. Barroso também criticou a decisão do STF de autorizar o Senado a derrubar o afastamento do senador Aécio Neves, o que chamou de semi-suicídio institucional. Segundo o magistrado, há 650 mil presos no sistema penitenciário brasileiro, mas poucas pessoas estão presas com tanta prova como havia no caso do Tucano. Concorda com o Barroso, Andreasa? Não, né, Patrick Santos? Bom, no caso do Lula... Bom, é impossível concordar integralmente com o Barroso, como ele acabou de dizer. No caso do Lula, ele tem razão. Quanto antes, melhor. Estamos de acordo. Que seja logo. Isso vai chegar no Supremo, né? Isso vai chegar no Tribunal Superior Eleitoral. Não se acaba em janeiro, não é uma questão objetiva. Lula é ou não é candidato. Vai demorar, isso vai se arrastar, que se possa esclarecer o quanto antes, se possível, inclusive, do processo de convenções partidárias. Eu acho difícil. Agora, sobre a decisão do Aécio Neves, quer dizer, que é uma decisão de ordem constitucional, aí se expressa o Barroso, que é o juiz criativo, construtivista sobre a Constituição, que ignora os artigos 53 e 27 da Carta, da qual ele deveria ser o guardião. Está explicado ali porque o Aécio Neves, seria qualquer um, não podia ser preso nem ter contra si aplicadas as medidas cautelares que eles pretendiam, sem que o Congresso chancelasse, e assim foi, sabe? Então... é feio você ver, é mais um elemento que estimula a insegurança jurídica que emana da Suprema Corte, que realmente as pessoas acham que ela é a cara do Gilmar Mendes, pode ser também, mas eu vejo a cara do Barroso. Vera. Bom, quanto ao Lula, muita gente já disse, eu acho que ele está falando óbvio, é sempre melhor que se julgue em tempo hábil. Daí porque eu acho que se ele considera que há tantas provas assim contra o senador Aécio Neves, a primeira turma que tem a obrigação de julgar o senador Aécio Neves, da qual ele, ministro Barroso, vejam só, faz parte, deveria marcar a sessão para analisar o recebimento ou não da denúncia contra o senador Aécio Neves. Está apresentada desde agosto, o caso é de maio, a denúncia está apresentada desde agosto. Se há tão fartas provas assim, a ponto de ele achar que tem poucas pessoas presas no Brasil com tantas provas, é simples que se reúnam os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, decidam sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República, agora reiterado em vários dos seus termos pela Procuradora-Geral Raquel Dodge, inclusive no pedido de bloqueio de bens do senador Aécio Neves. Decidam tudo isso. O que o país espera do Supremo é que ele decida em definitivo as causas, que ele decida pelos seus colegiados, que ele decida nos seus foros adequados, não que fique dando uma liminar aqui, outra ali, decisões conflitantes umas com as outras, decisões dadas na 1ª hora antes do recesso, que a gente fica sem entender, que faça decisões em seus colegiados, que justifique essas decisões ao país. Já passou da hora, não só do senador Aécio Neves, mas de vários outros acusados da Lava Jato, terem os seus casos analisados pelo Supremo Tribunal Federal. Você, Zé Maria, o que pensa a respeito? Pois é, eu vou dividir aí em 3 pontos. O primeiro deles é que o ministro Barroso, ele tomou uma decisão importante, porque a gente prestou atenção quando ele mandou para a primeira instância aquele caso lá do deputado presidente da Câmara Municipal, né, que extrapolou e gastou a mais e contratou a mais, e por isso houve o início do processo. Pois bem, outros ministros também tendem a fazer a mesma coisa, entender que o Supremo decidiu que o foro privilegiado é apenas para o momento e em função do cargo. Isso aí tira poderes do Supremo Tribunal Federal. Então, se houver mesmo o fim do foro privilegiado, o Supremo volta a analisar questões técnicas, a Constituição, e perde esse poder quase que de absoluto na esplanada, na Praça dos Três Poderes, né? Que até se chama de poder moderador. O Supremo perde poderes se houver aí mudança no foro privilegiado. Por outro lado também, o caso do senador Aécio Neves, eu concordo com a Vera. Isso aí é o Supremo que tem que decidir, é a turma que tem que decidir,
e pronto. Agora, a outra avaliação do ministro é de que eu não entendo como existe aqui no Brasil sei lá, não é um poder, mas uma justiça como a justiça eleitoral. Patrick, humilha andar pelo prédio do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. É uma cidade, é uma imensidão, um luxo, um gasto que não se justifica. Gente, eleições de 2 em 2 anos municipais e de 4 em 4 anos nacionais. E para confirmar que a justiça eleitoral não se justifica, gente, só há poucos meses é que foi julgada a chapa Temer-Dilma. Depois da cassação da Dilma, existe a justiça eleitoral só para isso. Então, eu acho um absurdo, isso é comum, que depois de eleito, com liminar e tal, o candidato que recebeu o voto fique sem mandato, né? E outros nem são candidatos quando tem alguma coisa contra eles. Mas a justiça tinha a obrigação de decidir antes da inscrição, no caso Lula. Obrigação. A justiça eleitoral é só para isso. Bom, ainda nesse último bloco, já que estamos falando... Oi, Andreasa. Deixa eu dar uma nota aqui, porque os juízes, né, esses ministros da Suprema Corte, eles são sempre os mesmos. O que muda, que se altera, são as circunstâncias e os personagens, sobretudo os políticos, que estão no foco, aqueles que são julgados. Eu estou dizendo isso para lembrar, nesse momento em que o Roberto Barroso surge como justiceiro, paladino da justiça, que quando do mensalão, ele era o Gilmar Mendes da vez.